A pessoa chega a ser uma apóstata. Apóstata é aquele que abandona a fé. E Deus não conta fé como os outros contam. É a fé que Deus manifesta. É a fé que Deus opera no seu dia. Amém? A irmã passando mal, Pai Celestial, rogamos a tua bênção sobre esta irmã e repreendemos todo o mal, todo o demônio que a atormenta, para que ela possa então daqui para frente viver mais em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos prosseguir aqui. A marca da apostasia. Irmão Brana fala sobre isto na mensagem Israel em Cades Barneia. Cades Barneia é o trono de julgamento. Foi que Israel falhou aquele trono onde foi julgado, né? Foi ali que Israel mostrou suas cores. E cada um de nós, no momento mais apertado, é que vamos mostrar a nossa qualidade, o que somos. Em Cades Barneia, Israel já mostrou para Deus: você não vai chegar em Canaã com 3 dias. Aquilo ali ia rodopiar 40 anos. Foi julgado e condenado aquilo há 40 anos. Depois, se ela melhorar um pouquinho, vocês colocam, irmão, você pode depois deixar melhorar, você coloca no lugar de mais ar para respirar mais. Nem todo mundo aguenta ficar assim, certo? Tem pessoas que são mais fracas. A irmã Brana diz, e eles começaram a murmurar e reclamar, e finalmente eles foram trazidos a Cádiz. E quando chegaram a este lugar de julgamento, então todas as coisas foram reunidas. Em algum dia glorioso, eu creio que este dia está à mão, quando haverá uma separação entre o certo e o errado. E você sabe que aqui, mesmo entre nós, quando há uma separação entre o certo e o errado, todos sofrem um baque, porque o errado está no meio do certo. E aquilo, quando vai fazer a seleção, então as pessoas sofrem. E eu creio, algum dia glorioso, que este dia está à mão, quando haverá uma separação entre o certo e o errado. E eu creio, e eu poderia suficientemente provar, pela autoridade da Escritura, que a marca da besta e o selo de Deus, do povo de Deus, muito em breve tomará lugar. E agora mesmo está tomando lugar. A irmã Brana comenta sobre a marca da besta e a marca da apostasia. Que a pessoa fica aguardando, a marca da besta vai acontecer algum dia. E já foi marcado, porque a apostasia é a marca da besta. As pessoas vão esperar
talvez o número 666 cumprir. Não, já cumpriu na apostasia de cada tempo. Quem ouviu a mensagem de Lutero e apostatou foi marcado pela marca da besta. Quem ouviu a mensagem de Wesley e depois apostatou, fica marcado com a marca da besta. E a marca da apostasia é o abandono daquela fé justificada, o abandono daquela fé santificada. E depois o abandono da fé pentecostal. E o pentecostal manifestou. Isso não é depois que passa o tempo, não. É no dia que aquilo manifesta. É no dia. Aquilo manifesta. Quem creu, creu. E se você não crê, você sai fora. Você abandona. Você é um apóstata. Você abandona a sua fé. Aí sai fora. Então quem no dia pentecostal, porque hoje não adianta o povo pular, falar em línguas e achar que está fazendo uma grande coisa. A gente vê aí as coisas mais horríveis acontecendo na igreja, das pessoas falar que é pentecostal e dar salto mortal dentro da igreja. Está aí na internet. A internet é bom agora que expõe tudo. As pessoas pensam que isso é Deus, pensam que é o Espírito Santo. Eles pensam que o Espírito Santo é louco, é desordeiro. Entende? E enquanto o Espírito Santo na Bíblia mostrou através de Paulo que não podia nem falar em língua se não tivesse intérprete. E eles falam em língua a qualquer hora. E as pessoas dizem isso que é Espírito Santo. Eu vou para essa igreja. Porque eles gostam de coisas que eles não entendem. Que falam em língua, ninguém entende, vou para lá e não vou entender também, e vou ficar lá sem entender também. Mas no dia, isto é a fé do dia. Pentecostal foi a fé do início do século XX. Mas quando Deus traz outra fé, as pessoas pensam, não, mas não pode. Só tem uma fé, mas em cada tempo Deus operou com uma partícula da graça. A fé, justificada pela fé, é uma parte da graça, a santificação é uma parte da graça. Até que deveria receber o batismo com o Espírito Santo, para estar completo, cheio, mas eles recebem só língua estranha. Então eles recebem os dons, ao invés do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio exatamente depois. Eu sei que as pessoas não entendem isso, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo era blasfemar da mensagem do dia de William Branham. Quando o Espírito Santo estava encarnado em Jesus, quem pecasse contra ele tinha perdão. Quando o Espírito Santo encarnou em Branham, não tem perdão. Pecar contra ele não tem perdão. Por isso muita gente naquele dia, nos dias de William Branham, morria. Porque não sabia. Eles pensam que é xingar o Espírito Santo que eles não vê. Não. É você descrer daquela mensagem que está operando naquele dia. Então você não dá crédito, você abandona, deixa de mão daquela fé. Você está marcado com apostasia, a frieza espiritual que leva o crente à decepção. Precisamos de um aquecimento. É como o corpo tem uma caloria normal. Se for menos, não estamos bem. Se for mais, estamos com febre. Esse estado febril, isso é fora do normal. Deus trabalha sempre dentro do normal, para cada crente. Quando Deus estava aqui em carne, em Jesus, eles falaram contra e foram perdoados. Foi Jesus mesmo que falou: se alguém pecar contra o Filho do Homem, que era nos dias dele, será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo,
Isto é, quando o Espírito Santo estiver outra vez operando em outro homem. Porque naquele dia o Espírito Santo estava operando num corpo de graça. Mas no último dia o Espírito Santo estaria operando num corpo de julgamento. Foi no tempo do irmão Brana. Final da graça, final das eras, final de tudo. Então, quando a pessoa ouve aquela mensagem, abandona aquela fé, ela está marcada com a marca da besta. Não precisa pensar que é só marcado com 666, daqui a pouco eles estão falando aí que vão pôr um chip, aí você já fica com medo, eu não vou aceitar esse chip. Você não tem que temer essas coisas. O que a ciência procura fazer é para facilitar para você mesmo, para eles mesmos, para eles mostrar para nós que é fácil as coisas. Você não precisa nem carregar o cartão, chega lá com a mão, pronto, já está lá. E eles fazem tudo certinho, na mão direita. É obrigado a fazer tudo isso. Agora você não tem que preocupar com essas coisas. A pessoa já está marcada quando ela abandona a fé do dia que Deus está em operação. Então eles abandonaram Lutero, apostataram, abandonaram Wesley, apostataram, abandonaram os pentecostais no seu dia, no início do século XX, apostataram. Aí depois entrou o ministério do irmão Brana, do Elias, e eles abandonaram aquele ministério também, apostataram. Eles não conseguiram admitir aquele ministério. E aquilo era a marca do Espírito Santo. E quando você não está marcado com o Espírito Santo, que é a marca de Deus operando naquele homem, naquele dia. Deus sempre fez isso. A operação de Deus foi sempre homem. Deus na terra foi sempre homem. O Espírito Santo derramado de Pentecostes, você que não percebe, mas estava no homem. Só Pedro podia falar. Deus não é Deus de confusão, e pegar 12 apóstolos, vocês tudo vai falar. Dá uma palavrinha a cada um tem uma opinião. Não, era só Pedro. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí Pedro, no dia de Pentecostes, confirmou os irmãos. Mas tentava outro querer confirmar. Então você pega uma pessoa diferente, está ali no meio, ela quer também aparecer, quer fazer alguma coisa, ela quer confirmar também. Você não foi vindicado por Deus para confirmar ninguém. Talvez nem você. Você não foi vindicado para confirmar nem você. Mas Pedro, com todas as falhas que ele teve, ele foi ungido por Deus para confirmar os seus irmãos. O Espírito Santo estava falando através de uma boca. Depois, Pedro foi aos judeus, Paulo entrou em ação com os gentios. O Espírito Santo falando aos gentios, porque Deus, desde aquela primeira era, quando eles rejeitaram, Deus passou aos gentios. E aí nós tivemos 7 eras da igreja, Deus falando conosco, os gentios. E aqui na última era, o último profeta da graça foi o irmão Brana. Deus falando conosco outra vez. E quando a pessoa abandona aquela fé, ela é uma apóstata, ela está marcada com um selo de abandono, de desprezo, deixou de lado aquilo que era principal que Deus está falando naquele dia. Irmãos, não vamos confundir que quando Deus fala, esse monte de igreja, esse monte de crente, tudo é de Deus. Aí a gente fala com espírito de dó, de misericórdia. Mas a gente tem que ver que Deus tem um povo que pensa tudo do mesmo jeito. O Espírito Santo não tem uma fé batista, metodista, pentecostal, primeira e segunda etapa do irmão Brana, terceira etapa pirata, terceira etapa genuína. O Espírito Santo tem uma só. Agora reúne todas essas pessoas em todo esse tempo que foram
ouvido essas mensagens, e que saiu um ramo de cada homem deste, e eles passam a ouvir a última mensagem, e quando eles abandonam aquela última mensagem, eles apostatam, eles abandonam a fé, eles são marcados pela apostasia, eles não levantam mais. Agora não pensa você que eles param de pregar, de fazer grandes avivamentos, de levantar dinheiro e de pedir, né? Hoje tem o Pix, manda o Pix, né? Não vai parar não, vão continuar o trabalho, o povo vai continuar indo à igreja, vai continuar servindo a Deus, mesmo apóstata, porque foi crido nos dias de Lutero, que Lutero era de Deus. Então aquele povo veio prosseguindo, mas morreu Lutero, morre o povo dos dias dele, e o povo é teimoso, quer ficar lá atrás. Deus mandou Wesley. Aí o povo de Wesley morreu, aí Deus mandou o povo pentecostal. Aí aqueles primeiros pentecostais, que vocês que são lá do Belém do Pará, sabem daqueles primeiros pentecostais que apareceram por lá também, morreram. E aí aquele povo fica estabelecido naquela doutrina, e Deus manda outra mensagem, a mensagem do profeta. E eles recebem, no início, os eleitos recebem, mas dentre eles tem aqueles que abandonam aquela mensagem, abandonam aquela fé, apostatam. Tem hora que você sente assim, parece que eu sou um apóstata, eu não tenho força para orar. O homem disse para a irmã Brana, a gente não ora mais como antes, irmã Brana. Como é que a gente faz? Em outras palavras, o que eu tenho? Irmão Brana consolou ele. Diz, meu irmão, o avivamento acabou. Agora você não caminha por arrepiar, por sentir, você caminha pela fé. O avivamento da mensagem do dia do irmão Brana acabou. Você tem movimento hoje, muito movimento da mensagem do irmão Brana, mas o avivamento da mensagem do irmão Brana acabou. Você tem que saber disso. O irmão Brana diz que teríamos um avivamento dos trovões, e já sofremos este avivamento que os Estados Unidos não sofreu, o avivamento de saber o que são os 7 trovões. Está tudo escrito, são as revelações contidas nos 7 selos, e nós nem sabia, está tudo escrito e nós nem sabia. É como estar com a Bíblia na mão, estava escrito batismo em nome de Jesus Cristo, e a gente não sabia, e era batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente não sabia. O dia que nós ficamos sabendo, então nós corrigimos. E é o que Deus tem feito conosco até aqui. Quando você recebe a mensagem do último dia, através da esposa de Cristo, João come o livrinho e profetiza outra vez. Irmão Brana comeu e profetizou. Ninguém pode negar isto. Irmão Brana foi o profeta, ele comeu e profetizou. Mas profetize outra vez, irmão Brana não está aqui. Agora, isso tem que cair sobre nós. Profetize outra vez, isso é, pregue outra vez esta mesma mensagem. E ao pregar esta mensagem, então você tem a luz daquilo que irmão Brana diz, não diga a ninguém. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Então aqui agora você tem esta luz. Aí você fica na mensagem, irmão Brana, apertando o play, que é muito bom. Vai apertando o play. É tudo bem, certo? Não pare não, vai ouvindo as mensagens do irmão Brana. Mas tenha revelação. Saiba onde Deus está. Você quer que Deus esteja na Alemanha e Ele não está lá mais. Na Inglaterra e Ele não está lá mais. Nos Estados Unidos e Ele não está lá mais. E daqui a pouco Ele não vai estar nem no Brasil. Mas as pessoas se estabelecem onde Deus faz uma operação. Ele se estabelece. E outros caem quando Deus opera naquele dia
Então ele apostata, é marcado com a marca da besta, porque ele não tem mais prazer na mensagem. Não deixa isso acontecer no seu coração, de não ter prazer com Deus. Aí usem tudo, não deixa acontecer quando você, mulher, não tem prazer com o seu marido. Isso tudo é uma apostasia no casamento. O marido não tem prazer com a mulher. É uma apostasia no casamento. É uma marca da besta no casamento. Não deixa isso acontecer. Lute. Porque a gente sabe que aquele período longo que nós estamos na fé, não é fácil para permanecer na mesma caloria. Aquele período longo que se tem num casamento, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não é fácil para permanecer naquela caloria, mas permanece unidos da mesma forma. Sabendo que um deve ao outro. Paulo ensinou isso e vai até o fim. Porque se não fizermos do natural, não sabemos o espiritual. Nós não podemos ter prazer com outra coisa, senão com a palavra do dia. A mulher não pode ter prazer com outro homem, senão com o seu marido. A igreja não pode ter prazer com outra mensagem, senão com a palavra revelada, que é o esposo nesse dia. Amém? A marca da besta é a marca da apostasia. A marca da besta foi para aqueles que rejeitaram o certo. Teve um dia que Lutero foi o certo, teve um dia que o Wesley foi certo. Teve um dia que Pentecostal foi certo. Teve um dia que a mensagem do Mombrana, primeira e segunda etapa, sem a revelação dos selos, foi certa. Teve um dia, mas quando chegou a terceira etapa, que ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus, já está ali. Quando ele diz isto, você tem que saber que o seu lugar não pode ser mais na primeira e segunda etapa, porque Deus não está lá. Deus já passou para a terceira etapa desde o tempo do irmão Brana. E os Estados Unidos perdeu, por isso o irmão Brana foi embora. Os Estados Unidos perdeu o mensageiro, perdeu a mensagem. O mensageiro morre, mas a mensagem não morre. É por isso que ela reviveu aqui no Brasil outra vez. A mensagem não morre, o mensageiro morre. E aí vem a mensagem. E você tem que ver que Deus trabalhou assim, justificação, santificação, restauração de dons, trouxe o profeta Elias. Aí traz a mensagem do Filho do Homem para fazer o casamento desses crentes com a palavra. Logo em seguida, ele traz o 7º anjo para revelar todos os mistérios que estavam escondidos por todos esses milênios. Vem o 7º anjo e faz tudo isso. Agora, vem a hora, como nós estamos vivendo, a hora de você ser fiel ou infiel. Você ter a marca do Espírito Santo ou a marca da besta? A marca da besta é a marca da apostasia. Quando você apostata dessa mensagem do dia. Eu tenho que falar que essa mensagem é certa, porque eu não tenho outra, nunca vi outra, não existe outra. Alguém chega e inventa uma coisa porque eles querem aparecer, querem formar seus grupos, mas não é certo. A gente está cansado de saber que aquilo não é certo. Em cada tempo Deus teve o seu movimento para poder chamar a atenção do seu povo e marcar o seu povo com a marca do Espírito Santo. E aquele que rejeita já está marcado com a apostasia, que é a marca da besta. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meu irmão, o dia da redenção foi o dia que os selos foram revelados. Eu sei que as pessoas estribam, mas não adianta.
o dia da redenção. Aí você fica esperando o dia da redenção lá para frente, mas o dia da redenção foi quando os selos foram revelados e o seu nome foi chamado, porque o seu nome está no livro da vida. E quando você ouviu a mensagem do dia, aí o selo de Deus veio em você. Quando você ouviu a mensagem do dia e rejeitou, o selo da besta veio em você. A marca da apostasia. Aí você crê em qualquer coisa, você tem qualquer sentimento, você fala da mensagem contra a mensagem do dia, porque você perdeu a fé, abandonou a fé. Você é um apóstata. Senhor, ajuda-nos a vencer em todo momento, que esta igreja seja uma igreja fiel, forte, que crê na mensagem da hora, na operação do Senhor neste dia. Em nome de Jesus Cristo, que meus irmãos sejam marcados com a marca do Espírito Santo, porque aqueles que não conseguirão crer serão marcados com a marca da apostasia, que é a marca da besta. Não vai nem esperar para o movimento da besta, já serão marcados, já estão sendo ajuntados na marca da besta, contra a mensagem do dia. Mas que este povo possa continuar marcado pelo Espírito Santo, sentindo prazer com a palavra do dia, e não tendo prazer com qualquer outra mensagem que combate a palavra do dia, assim como uma mulher não tem que sentir prazer com outro homem que combate o seu marido, mas é com o seu marido que ela tem prazer. A igreja é com o seu marido, Jesus Cristo. A palavra revelada foi revelada em Brana. Cristo é o mistério de Deus, mas foi revelado. Quando ele foi revelado, ele estava numa carne, onde nós cremos ter sido a manifestação de Deus naquele dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.